Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês no canal e hoje o tema é a minha história, como foi a minha evolução. Mas antes, para você aí que não curtiu, que não se inscreveu e ainda não deixou seu like, não deixou seu comentário, agora é a hora. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência inexplicável. A minha história nada mais é que antes mesmo de eu imaginar que eu ia cair de paraquedas dentro da barbearia, eu era uma menina que iniciou na primeira profissão como mecânica de moto. Pois é, quando eu falo, às vezes ninguém acredita, mas é isso mesmo. E com muito orgulho, iniciei trabalhando com meu pai. Eu era muito nova, comecei a limpar a chave, a desmontar um parafuso, a ajudar ele ali. E conforme o tempo foi passando e acabei parando de trabalhar com meu pai. Tive uma experiência em trabalhar em uma construtora, aprendi a sentar porcelanato, aprendi a fazer rejunte em piso. Logo depois trabalhei numa fábrica de costura e depois tive uma experiência que fui convidada para ter uma experiência nova na minha vida. Foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar na Copel, depois tive uma experiência na empresa dos Correios, logo depois eu fui trabalhar na empresa Sanepar. E aí foi uma das últimas profissões onde eu trabalhei. Adivinham fazendo o que, galera? Pois é, para você aí que não sabia, eu trabalhava cortando água. Um assunto muito, né, nada fora do normal. Mas foi uma experiência que eu tive em cada trabalho de uma maneira diferente. Eu queria muito ser policial, porém a minha mãe não aceitava, a minha mãe não gostava, a minha mãe e eu sempre entrávamos no confronto. E isso foi uma evolução que eu bati de frente muito com a minha mãe. Quando eu menos esperei, eu tive um convite do meu cabeleireiro na época, e ele me convidou para estar auxiliando ele no salão. Eu estava sem emprego, numa situação complicada, sem dinheiro, passando dificuldade. Saí de casa, muita briga, muita discussão com os pais, mas porém muito determinada em tudo aquilo que eu sempre busquei. E aí iniciou um novo processo. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a aprender a fazer mega hair. E nisso ele me ensinou a lavar um cabelo, e nisso ele me ensinou a fazer higienização nos instrumentos de trabalho. Porém, entrou um dia um libanês, e esse libanês estava cheio de ferramentas de barbearia, e ele abriu aquelas maletas assim, várias e várias tesouras, várias e várias navalhas e várias máquinas. E nesse dia foi algo fundamental para hoje eu estar trabalhando na profissão em uma barbearia. E foi quando eu me deparei com a minha navalha. Essa navalha foi essencial para o meu processo de iniciar como barbeira. E eu olhei para aquele instrumento e aquele instrumento fez deu um brilho no meu olhar que eu não esperava. E foi muito louco. Porque quando eu olhei para o instrumento, eu pensei assim, cara, é com isso que eu quero trabalhar até os últimos dias da minha vida. Foi algo assim muito de impacto, muito de frente, algo muito único que aconteceu. E o meu cabeleireiro na minha cabeça depois e ficou, né? Amanda, é com calma. Às vezes não é isso, né? Às vezes é só fogo de palha. Eu falei, que fogo de palha o quê? E a minha mãe e o meu pai também me falaram a mesma coisa. Só que quando pai e mãe falam, a gente tem que aprender a ouvir. Mas eu, como sempre fui muito teimosa, me determinei, olhei para dentro de mim e aquilo ficou martelando. E eu falei assim, cara, eu quero muito trabalhar com isso, eu preciso ter uma saída, eu preciso arriscar. E essa palavra, arriscar, foi fundamental naquele momento. Eu passava muita dificuldade em questão financeira, porque tive problemas de saúde no decorrer de todos esses trabalhos e estava afastada. E realmente
passando a dificuldade financeira, não tinha dinheiro para poder pagar um curso ou até mesmo para comprar as ferramentas. E comecei a pedir ajuda. E pedia para um, e pedia para outro, pedi para os meus pais, pedi para minha mãe, pedi para o meu cabeleireiro na época. E ninguém podia me ajudar, ninguém, sempre ouvia um não, um não, um não. E aquele não, assim, parece que cada vez que alguém me falava mais não, a vontade era maior dentro de mim. E foi o ponto de eu conversar com a minha mãe, e a minha mãe falou assim para mim: filha, a mãe vai trabalhar essa semana e o dinheiro que a mãe conseguir essa semana, a mãe vai te dar para você dar entrada, e você vai trabalhando durante as semanas e vai pagando o cara das ferramentas. E a minha mãe, como sempre, foi uma mulher muito humilde, né? Sempre ensinou a gente, ensinou os filhos ser muito correto com aquilo que a gente gostaria e buscaria para o nosso futuro. Minha mãe foi uma mulher muito fundamental em todos os meus projetos, em todos os meus sonhos, em todas as minhas vontades. E a minha mãe, quando ela falava não, eu ouvia, e quando ela falava sim também. Então, naquele momento, eu tive o apoio da minha mãe com uma palavra: a mãe vai trabalhar e a mãe vai tentar te ajudar. E aquilo acendeu algo dentro da minha cabeça, que eu falei assim: cara, há uma possibilidade e eu vou pegar ela em cheio. E eu comecei a trabalhar, a observar o cabeleireiro na época, como ele cortava, como ele atendia os clientes masculinos que entravam dentro do salão. E com isso, foi uma autoajuda que eu tive dentro de mim, em questão de sair de alguns pontos de estagnação da minha vida. Aquele momento que você fica numa monotonia, que você não consegue sair daquela vida corriqueira do dia a dia e você não consegue expandir. O olhar visionário que eu tive naquele momento sobre a minha vida foi fantástico. Não tem outra palavra, porque o sentimento foi muito maior. E eu comecei a trabalhar, e na outra semana ele passou novamente oferecendo as máquinas, oferecendo as ferramentas, e a minha mãe conseguiu arrumar um tanto de dinheiro naquela semana e eu consegui comprar algumas ferramentas, inclusive a navalha, o navalhete. E foi passando conforme ele vinha, eu ia pagando ele semanal. Só que veio logo depois de menos de 3 meses, o meu cabeleireiro me veio com uma notícia, que ele teria que mudar o local onde estava localizado o salão, porque a sala comercial que ele havia acabado de reformar, que era dele, ele queria sair do aluguel. Eu pensei, para mim trabalhar com ele na localização que ele tá, vai ficar muito distante. Porém, recebi uma outra proposta para ir estar conhecendo uma outra barbearia em uma outra cidade. E lá fui eu. Juntei toda a minha mudança, coloquei num caminhão e fui para Campo Mourão, a cidade onde eu nasci. Acabei tendo uma oportunidade, acabei conhecendo pessoas, acabei passando um momento muito turbulento da minha vida, onde nada dava certo. Parecia que tudo que eu queria, tudo que eu estava batalhando, me determinando, parecia que quanto mais eu batia de frente com aquilo, mais aquilo me empurrava para trás. Era dinheiro, era conta, era um aluguel. E depois de 3 meses batendo, dando um murro em ponta de faca, eu tive uma ideia. E essa ideia foi super essencial. Foi quando eu vim para Cascavel novamente, trazer meu filho para virar um médico, e eu tive uma ideia. E essa ideia foi, sem sombra de dúvida, a luz. Vou falar com várias barbearias, vou mandar mensagem para poder fazer um teste. Tinha falado com três barbearias e nenhuma das 3 barbearias foi aonde eu fui fazer o teste, porque minha mãe falou assim comigo: filha, vamos andar um pouco na cidade e vamos ver aonde essas barbearias que você marcou essa entrevista. E eu falei: então tá, mãe, vamos. E no meio do caminho a gente passou em frente de uma, e a minha mãe falou assim: filha, por que você não entra nessa aqui, vai falar com o dono, né, sem compromisso nenhum? Não custa, né? O não você já tem, mas vai tentar. E lá vem de novo a minha mãe com aquele: vai lá, de mãe? Vai, pega a situação e realmente aplica. E eu entrei nessa barbearia, conversei com o pai do dono das barbearias, na época quando eu iniciei, foi trabalhando com ele aqui em Cascavel, e foi uma oportunidade que eu tive gigantesca
na minha vida, que eu tenho muita consideração, tenho muito respeito por as pessoas que me deram oportunidade no início, que foi de muito grande valor, de muito grande experiência, pessoas que eu tenho um grande amor, um grande carinho por elas até hoje. E foi onde a oportunidade foi gerada. Nesse dia que eu marquei a entrevista, o meu pai estava queimando de febre. Meu pai estava mal. Me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei lá com a minha maleta, cheguei com o meu filho, cheguei com os meus pais e a gente sentou no sofá da barbearia e o dono não chegava e aquilo foi gerando... Meus pais precisavam ir embora, eu precisava pegar o ônibus para voltar para Campo Mourão, porque eu precisava cuidar das coisas lá também. E cheguei ao ponto de falar, meu Deus, eu preciso muito desse trabalho. E naquele momento, logo depois, ele chegou e eu acabei tendo a oportunidade de cortar o cabelo do meu pai, mesmo queimando de febre. E a melhor resposta que eu obtive naquele momento, e ele falou assim: eu não tenho mulheres barbeiras, nem aqui nesse meu espaço, nem no outro. Porém, eu vou falar com a minha esposa, mas por mim você já está contratada. Porque teve uma coisa que você me mostrou enquanto você estava cortando o cabelo do seu pai. Eu passei para você um movimento, eu passei para você uma técnica, um exemplo para vocês bem simples, um movimento. E ele falou assim, eu vi com perfeição que você não teve medo. Isso eu posso dividir com vocês, pessoal, o início de como foi a minha trajetória para entrar numa barbearia. E isso foi tão fundamental para o meu processo, que quando ele me disse isso foi algo muito importante, onde muitos profissionais hoje criam uma barreira, criam um muro entre si e o seu sonho. E você não consegue dar de frente com o teu sonho, ou você não consegue obter uma chance, um olhar diferente para a situação, para você conquistar ele. Então, hoje eu quero colocar aqui para vocês como está sendo o início desse vídeo, desde o início desse vídeo até aqui, é o início de uma evolução que aconteceu na minha vida. Então, o medo, ele te faz você parar, mas é só você que faz você parar. Não existe outra pessoa na sua frente que te faz parar, a não ser você mesmo. Então busque enfrentar os seus medos, busque enfrentar aquilo que te faz parar, busque arregaçar as mangas e tentar, errar, mas continuar tentando, porque vai chegar a hora, assim como chegou a minha hora, de eu conquistar e estar vivendo o meu sonho todos os dias. Para você aí que gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal e acompanhe que os próximos vídeos aqui do canal vai ser uma continuação para você entender um pouquinho de como está sendo a minha história até aqui.